beleza, tudo bem? Aqui é o Fel Campos, estamos chegando no nosso 7º episódio falando sobre a pergunta dos inscritos. Primeiramente, queria agradecer novamente a todos aqueles que participaram, só que dessa vez, para a pergunta dos inscritos número 8, eu vou abrir também perguntas como de praxe lá na aba comunidade. Também eu vou abrir uma perguntas no Instagram e também para aqueles que estiverem na aba lá no canal do Discord também deixar suas perguntas e algumas perguntas que forem surgindo no decorrer do mês que eu achar interessante que possa ser trazido aqui para o vídeo, também irei trazer, beleza? Então bora lá saber mais sobre essas incríveis dúvidas sobre world building, escrita, narrativa e tudo mais. Então sim, bora! Pergunta número 1 de KC. Como criar um núcleo narrativo? Digo, no sentido de ter um lugar ou um personagem específico que eu quero contar a história, mas com uma visão de terceiros, ou seja, a história é contada através de pessoas que estiveram naquele local ou com aquela pessoa. Então, a princípio você está contando uma história meio que em terceira pessoa. Porque, por exemplo, se você está contando a história de um personagem, de uma história, a partir, por exemplo, a história do Batman, na visão do Robin, se ele estava lá com o Batman, você pode muito bem contar uma história em primeira pessoa, onde o protagonista é o Batman, então você conta em primeira pessoa, não, eu estava lá, ele fez isso, ele fez aquele outro, é meio que um personagem principal, porém não é um protagonista. Porque o personagem principal é aquele que está contando a história, seja ele em primeira ou o narrador em terceira pessoa. Mas se você está contando que o seu protagonista é o Batman, você pode fazer dessa forma, onde que a história toda é contada em primeira pessoa, né? Primeira pessoa, mas ele não está no papel daquele personagem. Porque quando a gente fala sobre histórias e narradores, existem inúmeros tipos de narradores. Narradores em primeira pessoa, em terceira pessoa, em segunda pessoa. Narradores do passado, narradores do presente. Podemos falar sobre narradores oniscientes, pseudo-oniscientes ou totalmente que não sabem nada do que está passando na cabeça do personagem. Então se você quiser contar, por exemplo, uma história em primeira pessoa do sidekick ou de um ajudante e que ele estava presenciando aquele tipo de história, você pode contar. Você também pode contar como uma história contada por uma terceira pessoa que não estava nem ali, mas sim ele ouviu falar de boatos. Existem sim algumas histórias onde o narrador ele conta aquilo que ele ouviu. Então você pode contar a história nessa perspectiva, em uma terceira pessoa, o personagem falando, ah, ele fez isso, ah, ele fez aquele outro, ah, ele fez aquele outro, assim por diante. Porém, você pode colocar elementos que mostram que isso na verdade é uma lenda, que isso na verdade são contos passados adiante, como por exemplo, em alguns momentos você não contar com uma certa profundidade, ou parecer que o narrador está meio que comentando algumas coisas que estão acontecendo, você percebe que parece que ele não está presente, mas ele está literalmente narrando, como se estivesse fazendo uma narrativa de uma história juntamente com um react de uma história. Então, quando você for pensar no seu personagem e nos tipos de contagens de história que você quer fazer, você tem que primeiramente pensar qual que é a proposta que você quer fazer. Porque a partir disso, você simplesmente conta a história naquela perspectiva. Então, pense. Eu quero construir uma história que tem basicamente quem está contando a história é o sidekick da pessoa. Beleza. Então você pode contar em primeira pessoa, você pode contar em terceira pessoa, porém caso você esteja contando a história em terceira pessoa, o ponto de vista é do sidekick, é do ajudante, seria do Robin. Mas se você quiser contar a história em primeira pessoa, você realmente conta, nossa, o Batman fez isso, o Batman fez aquele outro, ele bateu, ele socou. Caso você queira contar uma história considerando uma pessoa que ela ouviu histórias e foi passando, você pode contar em terceira pessoa, você pode contar em primeira pessoa como se realmente ela estivesse vivenciando lá, só que é uma primeira pessoa meio que nas sombras, como se eu estava lá, eu vivenciei tudo aquilo, porém eu não presenciei, eu não senti na pele aquilo que eu estou contando. É como se você estivesse imergindo na história, porém você não estava lá. Então quando você for contar a sua história, a questão de narrativas, a questão de narrador, existem trolhos de tipos de narradores diferentes e a perspectiva dela depende muito da proposta da história que você quer fazer.
Então, caso você tenha alguma ideia um pouco mais clara daquilo que você quer fazer, porém não sabe muito como fazer, o que eu sugiro que você faça? Comece a contar a história, comece a escrever a história mais ou menos como você acha que seria interessante. Ah, eu quero que seja em primeira pessoa, porém contar do ponto de vista de A, B, C ou D. Comece focado nessa questão. Então, pense, primeira pessoa ou terceira pessoa? A pessoa estava presente ou não estava presente? Ela ouviu falar ou não ouviu falar? Entendendo mais ou menos como você quer que faça essa história, você começa a escrever e vai sentindo o decorrer da narrativa. Caso você queira uma segunda opinião, uma terceira opinião, você pode entrar no nosso canal no Discord, lá vou deixar então um link na descrição e também caso você esteja ouvindo isso pelo Spotify também vai estar na descrição, vai lá e deixe o seu texto na parte de criações que tanta galera comenta, lê e fala algumas opiniões, também você pode ter uma observação diretamente feita por mim lá do seu primeiro capítulo, ou da sua primeira página, ou dos seus primeiros rascunhos, beleza? Então, fique como dica, primeiro você imaginar qual é a proposta da sua história, qual é o tipo de narrador que você quer trazer. Depois que você definir o seu narrador, se é a primeira, se é a terceira pessoa, identifique se ele vai estar presente ou não na história. Estando presente ou não, você pode considerar isso e, obviamente, pense no ponto de vista do personagem. Se for em terceira pessoa, um ponto de vista talvez do sidekick, do ajudante que está contando a história enquanto a coisa acontece, ou em primeira pessoa mesmo, onde ele conta os acontecimentos a partir do que ele viu e do que ele presenciou. Beleza? Pergunta número 2, Beth Garcia. Em mídias audiovisuais, de que maneira a execução durante a composição das cenas se pode caracterizar o mundo em seus conceitos de maneira que seja impactante e fluida, porém sem evitar confusão e falta de contexto que possa trabalhar ou dificultar o entendimento do público em relação ao que é mostrado e como será isso de importância na obra? Beth, para responder um pouco a sua pergunta, nós vamos falar um pouco sobre composição de cena e também fotografia e aí o world building propriamente dito. Quando a gente fala sobre fotografia, existem muitas técnicas que a gente pode ir abordando diversas, como por exemplo, a do jogo da velha, a da um terço, entendendo diversos pontos diferentes, a do foco, ao tipo de lente. Então, dependendo do tipo de formatação que você quer fazer dentro da sua composição de cena, utilizando principalmente no audiovisual o tipo de lente que vai ser utilizado, o ângulo, o enquadramento, o enfoque, a movimentação, tudo isso interfere na composição da sua história. Tanto que existe diversas categorias no Oscar que defende esse ponto, o que é a questão de fotografia, a questão de composição, direção e assim por diante. Então, dependendo do tipo de fotografia que você quiser fazer, você vai estar pensando no tipo de narrativa e no foco que você quer estar. Como, por exemplo, eu posso contar muito bem a história aqui, onde nesse ponto você vai estar vendo muito mais essa composição inteira da minha cena, porém parece que eu estou no canto. Ou você vai deslocar o seu olhar para mim, ou você vai ficar pensando o porquê carambas eu estou deslocado. Um outro ponto seria importante é a questão do foco que você quer trazer. Muitas vezes, quando você está um foco muito aproximado, você quer trazer muito mais uma expressão, quer trazer muito mais aquela questão de as emoções, a aproximação, onde quando a pessoa está num momento muito de emoção, seja qual for, o foco do rosto da pessoa fica muito maior para você mostrar todas as expressões e sentimentos que ela tiver que fazer. Até mesmo com os sentimentos que você quer trazer sobre um isolamento, ficar lá longe, com isso você vai trazer outras coisas de solidão e outros pontos. Agora, quando a gente fala sobre composição de cena, depende muito daquilo qual que é a sua proposta que você quer fazer. Tanto que, por exemplo, a minha composição de cena, de uma maneira geral, é o quarto onde eu gravo. Onde você pode ver os quadros que tem aqui desse lado, você pode ver aqui que tem a cortina, tem aqui desse lado o sofá-cama que eu durmo, mas você pode ver alguns elementos diferentes que eu coloquei aqui, como por exemplo, você pode ver o wiki de Fênix, você pode ver o Aladdin aqui embaixo, você pode ver o Agumon, ou até mesmo a tinta que eu coloquei aqui atrás. Para quê? Quando você quer apresentar algumas informações, mas você não quer deixar muito claro, deixando um infodump visual, você pode colocar alguns elementos de jogo de câmera. Tanto que muitas vezes o que a gente chama de composição de cena geral é aquele fundo que a pessoa usa. Um cenário, as pessoas que fazem vídeo de Harry Potter, colocando um fundo de Harry Potter, uma pessoa que faz uma série de filmes, ou de críticas de filmes, onde o fundo são vários pôsteres, ou a galera que fala sobre RPG, que tem as miniaturas espalhadas pela coisa. Então, a composição de cena é a história que você quer contar com os elementos que você quer trazer. Sempre a composição de cena vai ter como objetivo a ambientação
e, juntamente com a história, contar aquilo que você quer passar. Obviamente, você pode colocar alguns easter eggs, como por exemplo, eu sou fã de Cavaleiro Zodíaco. Nós temos no Wiki aqui, nós temos o Aladdin aqui embaixo, porque eu também sou fã de Disney. Nós temos Digimon, que é meu anime favorito. Nós temos aqui a tinta que eu uso para fazer os meus exercícios de caligrafia. Tanto que eu gosto de conlang, existe vídeo de conlang aqui no canal. Então você pode colocar easter eggs na sua composição de cena para trazer alguma informação que eu não esteja muito claro. Onde, mas será que ele é otaku? Dá pra ver, nós temos o Agumon, nós temos o Ikki nos cantos. Ele gosta de Disney? Talvez, nós temos um Aladdinzinho ali no cantinho. Então você pode trazer essas composições e trazer essa questão. Quando a gente fala sobre cenografia, que é o estudo das cenas, como você compõe os elementos da sua cena, isso é uma coisa um pouco mais profunda, porque depende muito de vários elementos. Luz, sombra, cores. Existem muitas fotografias que a gente vê em filmes quando a paleta de cores, a composição entre o azul e o vermelho, tons de preto, sombras específicas, luzes específicas. Então existem diversos elementos, principalmente dentro da fotografia, da composição da fotografia, que traz isso. Como, por exemplo, quando os filmes que eu falei sobre o Oscar, que vou deixar aqui a playlist para vocês verem, caso você não tenha visto ainda os filmes coisa do Oscar, que eu fiz uma análise falando um pouquinho sobre histórias, com alguns companheiros também que curtem os filmes. A gente falou um pouco sobre a fotografia, tanto que você pode mostrar composição de tempo, estrutura de emoções, estilo de vida, tempo, espaço, tudo isso mostrado dentro da sua ambientação. Eu quero fazer um filme de época, então usar talvez uma paleta de cores um pouco mais pro claro, um pouco mais pro pastel, mostrando como se fosse essa qualidade um pouco mais antiga, mas ainda colorida das filmagens antigas. Eu quero fazer um filme preto e branco para trazer mais essa aproximação do antigo. Eu quero fazer um filme onde o som ambiente ele é muito forte, como por exemplo em Bird Box, onde o som ele é o grande vilão da história. Então as portas rangem muito, você escuta o prego, você escuta o estalar dos ossos, o estalar da mobília. Existe biologicamente que quando você está de noite, onde os sons normalmente diminuem, o seu ouvido normalmente aumenta a sua sensibilidade. Então, por que parece que quando está de noite o tropeço é mais pesado, as moedas fazem mais barulho? Porque realmente fazem mais. Numa escala de decibéis, de frequência, o som é o mesmo. Porém, o fato de estar silêncio, o som fica mais característico e também o seu ouvido fica mais sensível. Então, parece que realmente está muito mais alto. Então, você utilizar de elementos de luz, de sombra, de sons, usando eles como formas de contar a história, sobre o protagonismo daquilo que você quer trazer, são diversos elementos que você pode e vai utilizar na sua composição de cena. Então, pense principalmente em alguns elementos importantes. Primeiro, movimentação de câmera. Algumas vezes é utilizado também como alguns easter eggs, alguns foreshadowings, que a câmera está passando, aí nesse trecho, aí continua, como se eu quisesse que você reparasse muito nesse vaso azul aqui no canto. Ou na hora que eu estou falando, a câmera ela se desloca um pouquinho para cá, vendo metade do meu rosto, dando um foco ou no Digimon ou no Ikki de Fênix, como se quisesse mostrar que aquilo tinha que estar acontecendo alguma coisa. Ou utilizar alguns filtros, onde fica um filtro um pouco mais pro escuro, um pouco mais pro vermelho, algumas pessoas fazendo uma composição de cores no rosto. Então, você pode utilizar tantos os simbolismos, as cores, os sinais, a movimentação, o foco, o enquadramento, para trazer essas importâncias. Obviamente, o seu enredo, a sua história tem que estar muito mais claro. Então, se você quer fazer um curta, quer fazer um longa, a sua história ela é o mais importante. É o que você quer contar. Qual é a mensagem que você quer trazer, qual que é a ambientação que você quer trazer, qual que são os ensinamentos da sua história, qual que é a evolução dos seus personagens. Depois que você tiver isso muito claro na sua história, muito claro dentro de você, a sua narrativa já estiver totalmente pronta, aí você vai para a parte
das filmagens, que a partir dessas filmagens você vai ter toda a questão do enredo, o enquadramento, a movimentação, utilização de cores e tudo mais. Caso você tenha achado que isso ficou tão superficial, porque realmente fica bem rapidinho essas respostas, eu vou trazer numa próxima oportunidade o meu amigo que também trabalha com audiovisual. Ele já apareceu aqui, já conversei com ele também um pouquinho mais focado nessa questão dessa entrevista, que é o Elias. Vou deixar também aqui no cardzinho para vocês irem lá ter essa conferida nessa conversa. Porém, eu vou trazer novamente numa outra oportunidade, aproveitando esse momento para que tenha mais informações, a gente consiga trazer mais dicas específicas sobre o world building do audiovisual, utilizando como luz, sombra, câmeras e assim por diante, porque ele é roteirista e também trabalha com essa questão do audiovisual, beleza? Então, Beth, fica aí essas dicas, vai dar uma olhadinha, também vai lá no canal lá da Rodolfo Ferro, que também tem algumas coisas interessantes, porque ele fala mais especificamente sobre isso, beleza? Pergunta número 3 de Craig Get Gamer. Em histórias, como crio pontos de referências que realmente demonstrem ser relevantes? Tipo lugares ou regiões que não necessariamente se passam a história, mas que ajudem o leitor a se localizar naquele mundo. Tendo em mente que o leitor já leu outras obras que se passam naquele mundo, então possuem certo conhecimento dele. Então, Gray, primeiramente eu vou explicar para você algumas formas interessantes que você pode abordar para deixar os seus locais relevantes e importantes. O primeiro ponto é todo local que você for criar, ele tem que ter uma importância para a história. Ah, mas é isso que eu estou perguntando, como dar importância para a história? Então, o importante seria você pensar dramas, conflitos, obstáculos e plot. Se por acaso você tem como um objetivo da sua história mostrar a evolução de uma princesa até ser a Mulher Maravilha, Amazona Guerreira, então essa evolução, essa história que você quer contar, então você precisa mostrar alguns ambientes importantes. Onde ela nasceu, os caminhos que ela passa, onde ela vai chegar, o local onde passa a história. Isso de uma forma meio que obrigatória, porque isso é uma ambientação minimamente básica para que a pessoa entenda minimamente o que está acontecendo. Mostrar se é uma cidade, se ele é um campo, se é um ambiente aberto, se é uma ilha, se o dia é assim, se a noite é assado. Então são minimamente ambientações que você precisa fazer. Então isso é o mínimo que você precisa para desenvolver uma história. Agora, quando você quer trazer outros elementos importantes que não passam necessariamente naquele local, porém são importantes para o desenvolvimento da sua história, então você precisa entender a questão dos dramas, conflitos e obstáculos. Se por acaso existe um tirano que não quer que aquela princesa se torne uma guerreira, e você quer mostrar, por exemplo, o castelo daquele tirano, você precisa mostrar que o conflito e o obstáculo para ela passar por alguma coisa é aquele cara. E o ambiente onde ele está, o local que ele está e algumas informações talvez sejam interessantes. Outro ponto. A história não necessariamente a nossa princesa vai passar por um reino, vai só passar por ele. Se ela só vai simplesmente passar por ele e não vai causar nenhum impacto nela, em algum protagonista, em algum antagonista, algum personagem coadjuvante ou na plot em si, esse ambiente não necessariamente precisa ser colocado na história. De preferência, não seja colocado na história. Porque senão você vai causar um gatilho no leitor, que a gente chama de levantar lanterna, do tipo, olha, é importante, tá? E só. Você promete que aquilo é importante, mas acabou. Então não se pode fazer isso porque você sente como você se estivesse sendo traído. Então, todas as histórias que você for construir e for colocar um ambiente importante e relevante, você precisa realmente colocar algo que impacte no personagem, seja ele no vilão, seja ele no protagonista, seja ele no antagonista, seja nos personagens coadjuvantes, seja qual personagem seja. Você precisa construir locais que impactem na plot, seja no conflito, seja no obstáculo, seja alguma problemática que ele quer fazer. Se esses dois pontos não estiverem sendo ou os dois, ou pelo menos um ou o outro, não coloque. Apenas faça uma citação como um gostinho, um easter egg. Por quê?
pegando agora o segundo ponto da sua pergunta. Se as pessoas já leram histórias, então você já fez um bom trabalho naqueles ambientes, como por exemplo, você fez um conto que se passa na Floresta X. Perfeito? Você pode simplesmente colocar na sua história número 2 a Floresta X. Eles passaram pela Floresta X e demoraram mais tempo do que imaginavam. Você não precisa necessariamente contar o que aconteceu, você não precisa mostrar os detalhes. Por quê? Porque como as pessoas já leram uma história falando sobre a Floresta X, eles já conseguem imaginar as possíveis problemáticas que fizeram atrasar naquele. Porque era uma floresta perigosa, uma floresta densa, tem perigos, tem isso, aquilo e outro. Porém, como não é algo que realmente vai mudar a vida do personagem, não vai mudar a história, passando por lá ou não passando por lá, não faz diferença para qualquer coisa, isso se torna simplesmente o quê? Um flavor, um gostinho. E flavors e gostinho você só pode colocar se você garantir que aquilo vai ser importante para alguma coisa. E como você já construiu antes, essa citação tem como importância causar os gatilhos de similaridade e os gatilhos de aproximação. Por quê? Porque a pessoa já leu algo, então você aproxima a outra história para cá. Você aproxima a similaridade para cá. E com isso você fica bem mais fácil. Então, a dica maior para você deixar os seus locais relevantes não tendo passados por lá seria, número 1, mudar a vida do personagem ou de algum personagem, impactá-lo de alguma forma. Número 2, aquele local precisa criar alguma situação de conflito, de drama ou obstáculo. O conflito pode ser positivo, o conflito pode ser negativo, o obstáculo pode ser positivo, o obstáculo pode ser negativo, porém aquilo tem que causar alguma movimentação para a plot ou a transformação de um personagem. Isso caso você não queira passar por lá, caso aquilo seja apenas uma citação. Porém, se você estiver passando por aquele local, se você estiver usufruindo daquele local, então use e abuse daquilo que você puder. Ambientação, gatilhos, desenvolvimento, descrição dos 5 sentidos e várias outras coisas. Porém, todo local tem que ter um objetivo. Contar uma história, desenvolver, criar uma plot, contraste personagens, criação de background, inúmeras formas de você dar função para o seu local, porém, relevância, aquilo tem que impactar de alguma forma, positiva ou negativamente, na sua plot ou no seu personagem. Pergunta número 4 de Reginaldo Ribeiro. Minha pergunta é sobre personagens. Para a história andar, o ideal é que o protagonista não esteja sozinho. Normalmente, heróis dispõem de um time heterogêneo que o impulsiona. Onde devo focar? Habilidades individuais, onde cada do grupo tem de importância para resolver uma trama, ou temperamento, ou que ninguém se dá bem, mas o inimigo comum, como que eu faço? Reginaldo, primeiramente, a sua premissa ela não é necessariamente verdadeira. Tá? Você não precisa de outros personagens, principalmente um grupo, para que uma história aconteça. Tá? Você pode colocar uma única pessoa. Muitas histórias do Edgar Allan Poe funcionam dessa forma, Lovecraft também, onde nós temos apenas um personagem e a problemática dele se passa no local. O local é a problemática. Talvez tenha algumas criaturas, talvez tenha alguns vilõezinhos, porém não existe um time. É simplesmente ele por ele só. Claro que histórias mais longas, histórias mais complexas, pode ter outros personagens que vão fazer parte, tá? Mas para a primeira conversa que a gente traz, a sua premissa de que você precisa de personagens para impulsionar o seu protagonista, isso não é uma verdade. Tá? Isso é algo dentro de um gênero, dentro de um estilo, porém não necessariamente você pode utilizar. Tanto que, por exemplo, você pode fazer histórias que aconteçam com um desenvolvimento inteiro de apenas um personagem. Eu tenho uma história que fala sobre, na verdade são 2 personagens, né? Que nós temos um cientista e o outro que vai se aposentar, porém são apenas 2. E que, em tese, um é o protagonista e o outro é o antagonista. Então nós temos um vilão, entre aspas, bem erradamente, mas nós temos um antagonista e um protagonista, e a história. Não tem time, não tem pessoa, e a história funciona muito bem, obrigado. Então, pense nesse ponto.
Os personagens, eles precisam ter objetivos. História precisa ter objetivo, world building precisa ter objetivo, personagem precisa ter objetivo. E tudo isso gira em torno da sua necessidade, daquilo que você quer passar. Ok? Então, isso é o primeiro ponto. Agora, eu quero construir uma história que tenha mais do que um personagem. O primeiro detalhe importante quando você vai desenvolver uma história com muitos personagens é que todo o personagem precisa ter tela. Coisa importante é que todo personagem precisa ter tela. Quando a gente chama de tela, seria palavras na sua história, tempos de tela, ele precisa aparecer. Personagens que não aparecem, dificilmente você cria algum elo emocional com ele, porque ele precisa ter pouca aparição, mas cenas muito épicas, mas mesmo assim cenas muito épicas podem não causar aquela aproximação que você quer, tá? Então, para você construir um personagem, nossa, são muitos vídeos que eu posso abordar falando sobre personagens, tanto que eu vou tentar ao máximo trazer mais vídeos sobre escrita, porque fatalmente vocês acham que é interessante a gente trazer. Eu trago alguns escritores para a gente bater papo mais focado em world building e ambientação, porém eu acho que talvez seja interessante a gente trazer algumas outras coisas que, já que agora nós batemos os 1000 inscritos, esse é o primeiro respondendo a pergunta dos inscritos com 1000 inscritos presentes. Então, eu vou trazer aqui algumas novidades pelos próximos meses, porque o ano tá acabando, porém, aí em 2023 muitas coisas vão acontecer. Mas voltando aí à pergunta do Reginaldo, então quando você for pensar mais na questão dos seus personagens, pense principalmente naquilo que o personagem vai desenvolver. Existe uma técnica chamada MICE, de rato, né? M-I-C-E. Vou trazer aqui para vocês, que depois eu posso fazer um vídeo especificamente falando sobre o Mice, porque o Mice é interessante e ele é ótimo para desenvolvimento de personagem, para criar arcos de personagem a partir das suas histórias. Por quê? Porque você pode usar, por exemplo, o I de Investigation, C de Character, E de Event, I e o M e tudo mais. Então, você pode utilizar essas estruturas narrativas para desenvolver seu personagem. E quando você for montar o personagem, criar arcos. Por exemplo, existem níveis de gostabilidade, níveis de competência, níveis de aproximação. Você pode construir um personagem que ele é incompetente, ele é péssimo nas habilidades que você está desenvolvendo. Ele pode ser um personagem que se aproxima muito da sua personalidade, então você aproxima bastante dele. Você pode criar um personagem que ele é ultramente habilidoso, ultramente carismático, porém ele é um personagem muito fora da sua realidade. Então você pode criar diversos níveis de gostabilidade, de habilidade, de aproximação, e com isso você pode ir mudando esses arcos de personagem no desenvolver da sua história. Então ele era um personagem carismático, bobinho, e no final virou um puta guerreiro, experiente. Por quê? Porque foi mudando os graus desse gráfico até o final. Então, quando você cria essas mudanças de gráfico juntamente com seus outros personagens, você vai fazendo isso. Porém, quanto mais personagem você quiser dar importância, mais tempo de tela você precisa dar para ele. Quando a gente pega, por exemplo, o livro do Senhor dos Anéis, nós temos trolhos de personagens. Nós temos guerreiro, arqueiro, o anão, 5 hobbits, nós temos o Gandalf. Então, tipo, tem 6 personagens aí por baixo. Porém, se você não vai dar muita tela para eles, você precisa dar importância para eles. Ah, os personagens dos hobbits, eles mal aparecem. Ah, mas o desenvolvimento deles faz com que tal coisa aconteça no final. Show de bola. Ah, a relação de amizade que tem contra o racismo de anões com elfos. Aí mostra a amizade do Gimli com o Legolas. Ah, eu quero mostrar o desenvolvimento do sistema mágico. Mostra no Gandalf. Eu quero mostrar que as pequenas coisas podem mudar grandes situações e grandes eventos. Desenvolve o Frodo. Eu quero fazer uma cena de redenção do Aragorn. Então, os seus personagens precisam ter importância para a trama. E como você vai fazer isso? Aí depende exclusivamente de você. Você falou, eu crio conflitos entre personagens? É interessante. Eu quero criar personalidades? É interessante. Habilidades? É interessante. Então, da mesma forma que existe
construindo o world building com os inscritos que eu faço das lives nas quartas-feiras, existe também você construir um world building de um personagem. Tanto que o Vinzão, que é uma das pessoas que já veio aqui umas 2 vezes, já apareceu aqui pra gente participar e também tem construindo o world building com os inscritos com ele no canal do Game Chinchilla faz lives, se não me engano, nas terças-feiras, vou deixar aqui na descrição para ter mais certinho para quando você for ver. Ele cria personagens, fichas de personagens para o RPG. E você pode utilizar toda essa premissa de criação de personagem como ele faz, ou o que a gente faz nas nossas lives, e ver a importância, o gênios loss, o background, peculiaridades, motivos bons, motivos ruins, boatos, proposta de histórias, os 3 porquês. Você pode utilizar até mesmo aquela fichinha para fazer esse desenvolvimento. Porém, vai muito de que aqui. Então, como eu posso ficar falando muito tempo para mim para não ficar muito gigante essa sua parte, quando você for construir um personagem, pense primeiramente qual é a importância dele para a história, o que você quer trazer de importância com ele na história. Segundo, você desenvolver quais são os 3 pontos mais importantes que você gostaria de desenvolvê-lo. Ah, eu quero desenvolver a habilidade do personagem, eu quero desenvolver a premissa do personagem, eu quero desenvolver o arco do personagem. Show, perfeito. Aí, a partir daí, você vai construindo as relações. Porém, quanto mais personagens, mais palavras você irá utilizar, porque caso você não dê muita tela para um ou para outro, você vai diminuindo a gostabilidade e a forma de aproximação que você tem para com a pessoa. Então, trazendo o Senhor dos Anéis é um livro grosso, tem bastante coisa, tem bastante história, mas muito disso também, além da ambientação exageradamente gigante que o Tolkien traz, também existe esse desenvolvimento dos personagens, porque você precisa de palavras, até mesmo capítulos, para desenvolver essa aproximação. Se você pega 2, 3 capítulos para você fazer a aproximação de um personagem, se no seu grupo tem o seu protagonista e mais 4 ajudantes, você tem o quê? 5 personagens que você precisa desenvolver laços, desenvolver premissas, arcos de personagem, desenvolvimentos, e com isso vai ficar uma história grande. Tanto que normalmente contos possuem 1, 2, no máximo 3 pessoas, onde sendo uma delas o antagonista, para não ficar também muito gigante, beleza? Então, indiferentemente quais são os atributos e as características que você gostaria de desenvolver no seu personagem, o ponto mais importante para ele é você pensar qual é a importância dele na história, o que você quer desenvolver nele, e com isso o resto é história. Pergunta número 5 de ciência fantástica. No mundo do worldbuilding que desenvolvo, adaptei minhas próprias versões daquelas raças clássicas de fantasia, tipo elfos, orques, fadas, anões, gigantes, etc. E tem humanos também. Só que lá a evolução real é explicada e toda a diversidade da vida. Então esses seres todos semelhantes são aparentados, derivados de ancestral comum. O grau de similaridade e a diferença na hereditariedade pode ser comparado a subespécies de lobos ou de chimpanzés. Só que no fenótipo, essas diferenças têm a ver com a fisiologia, ritmo de desenvolvimento, tempo de vida, etc. Mas também a estrutura química do cérebro implicada ao comportamento. Considerando todos esses parâmetros também, no fim das contas a pergunta é: como mostrar essas diferenças deixando evidente e convincente? Tipo, com humanos que agem como nós, temos uma intuição muito boa para os padrões de comportamento possíveis e os leitores conhecem absurdos. Só que para seres parecidos conosco, com quase a mesma cara, é natural presumir que o comportamento seja o mesmo. Acaba que a representamos de outras raças de não ficção, geralmente são muito iguais a nós e muitas vezes superficiais ou caricatas. Então, como mostrar esses padrões diferentes em ação de forma que as pessoas entendam? Então, ciência, quando a gente vai falar sobre mostrar um personagem, quando a gente fala sobre desenvolver raças inteligentes ou não inteligentes, nós temos uns certos quês aí, que não depende muito da composição, mas sim dos gatilhos que você vai ativar, tá? Quando a gente fala sobre a construção de uma criatura, você simplesmente mostra a criatura. Existe também técnicas de criar, eu quero basear nisso, basear naquele outro, eu quero a composição de gênios loss, eu quero de misticismo, eu quero composição fisiológica, eu quero comparação biológica, eu quero analogia biológica, eu quero comparação química. Existem diversas formas e premissas que você pode utilizar, biológicas, químicas, fisiológicas, comportamentais e diversas outras para criar as suas criaturas. Quando a gente fala de criaturas inteligentes, já temos um outro que aí, que é o quê? O cérebro pensante, que é
a linguagem, que é tudo isso que a gente vê do ser humano. Agora, para construir todas essas premissas em desenvolvimento de raças inteligentes, você precisa, da mesma forma que o ser humano, tentar resumir de uma forma um pouco mais sucinta o perfil daquele. Se você quiser construir raças inteligentes nas mesmas composições e complexidade que existe dos seres humanos, você vai ficar milhares de anos desenvolvendo algumas raças, algumas coisas, e você não vai construir história. Então, existe sim uma certa vantagem você construir algo um pouco mais pro caricato, um pouco mais pro estereótipo ou raso, dependendo da importância, novamente essa palavra importância, porque depende muito disso que você vai construir. Porque você não está construindo um documentário, você não está construindo uma enciclopédia, você não é Deus. Então, construir um mundo de uma certa complexidade gigantesca, não há uma necessidade real para uma história. Obviamente, se você quiser viver da contação da sua história, onde cada micro detalhe, cada composição biológica e química é importante, show de bola, não estou falando para você não fazê-lo. Porém, para os seus leitores, principalmente se for ler livros, o que é importante também não é a complexidade da raça, porque muitos leitores, quando veem fantasia, eles não pegam muitos detalhes de uma maneira muito geral, como por exemplo a galera que lê ficção, que ele é um público um pouco mais focado para o lógico e não tão para o fantástico. Eles não percebem como, por exemplo, se você descrever que a pessoa enquanto tá falando faz um shrug. E por quê? Porque você quer mostrar que ele tá mentindo, ele tá nervoso, ele tá um pouco inconsistente na fala. Se você não deixar isso claro, muitas vezes as pessoas passam. Porque num mundo dinâmico como a gente está hoje, histórias que não trazem um dinamismo ou uma fluidez maior se tornam chatas, se tornam maçantes, se tornam amarradas. Então isso fica um pouco complicado, tá? Então, agora, se você quer fazer simplesmente a apresentação da sua raça, por quê? Uma coisa também faltando nesse ponto é o apego e o desapego. Porque quando a gente cria alguma coisa, a gente quer mostrar ela 100%. Ah, eu construí, por exemplo, uma criatura quadrúpede que ela tem tudo. Eu, como biólogo, eu montei o sistema urinário, reprodutor, respiratório, circulatório, eu pensei em nome das sinapses, em estrutura anatômica, órgãos diferenciados, recomposição dos ossos, tudo isso foi pensado. Tudo isso foi construído e isso eu estou muito feliz com a minha criação. Mas, o ponto é, na história, se eu colocar tudo isso, vai ficar maçante, volumoso e infodump. Porque o infodump não é apenas uma informação que eu jogo que é muito clara para a pessoa ou uma coisa que seria óbvia. O infodump são informações que não são relevantes. Isso também entra no infodump. Então, falar que o meu rinoceronte tem 3 cabeças e isso não impactar de alguma forma a história é apenas uma descrição vazia que tem como objetivo mais amaciar o meu ego do que construir a história. Então a gente tem que também ter uma questão do desapego. Não estou falando para você não criar, longe disso. Porque como world builder eu entendo muito o seu lado de desenvolver todas as estruturas nos mínimos detalhes. Eu sou daquele padrão arquiteto, eu sou daquele padrão pesado, eu quero explicar, eu quero fazer. Ah, eu coloquei um antagonista demônio, aí ele precisa ter relação com alguma divindade, ele precisa ter relação com alguma cultura. Eu tenho um livro de demonologia que eu preciso fazer relações. Eu tenho livros de entidades filipínicas que eu quero colocar algum easter egg ali para quem pegar e falar: puxa, que legal, é o demônio das Filipinas. Mas muitas outras pessoas não vão pegar. E tudo bem. Então, muitas criações que a gente faz tem que ter esse desapego também, tá? Então, não estou falando para você, joga sua pergunta fora, joga suas criações fora. Só que o detalhe realmente é a importância e aquilo que vai mudar a vida do personagem ou do leitor de alguma forma. Então depois que você for imaginar essa questão do desapego, que você vai entender que muitas coisas não vão ser colocadas na sua história, mas não significa que elas não são importantes, pelo menos para você,
Você pode criar outros pontos que mostrem o seu world building, a sua criação, a sua criatura, de uma forma um pouco mais show, de uma forma um pouco mais don't tell. Então, por exemplo, eu não preciso necessariamente falar assim que o meu rinoceronte tem 3 cabeças e blá 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 blá, blá aquela descrição blá, 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 gigantesca. Você pode colocar aqui numa cena, enquanto eu desviei de uma cabeça, a segunda veio e a terceira pegou em cheio. Beleza, acabei de falar que o rinoceronte tem 3 cabeças, mostrando uma cena dinâmica no desenvolvimento. Aquilo que eu conversei com a Camila no episódio que a gente fala sobre descrições é algo importante, que a sua descrição tem que ter uma função narrativista também. Dar mais de uma função para a sua narrativa. Então, esse é o ponto pivotal para o desenvolvimento de uma narrativa e mostrar para as pessoas aquilo que realmente é convincente. Gatilhos de similaridade são convincentes. Por quê? Porque atiçam o seu cérebro. Se você fala, o tal personagem ele é caricato, beleza, você pode tirar a caricatura dele. O elfo ele é o magro, é o alto, você pode fazer isso. O outro ponto que também pode causar um certo problema, indiferentemente do ativismo. Quando a gente fala de algo estruturado, algo já socialmente já feito, alguns gatilhos podem causar um certo estranhamento e, com isso, afastar alguns tipos de leitores. Como, por exemplo, se você ambientar que no seu mundo existe elfos negros, brancos, vermelhos, azuis, verdes, show. Mas se você simplesmente colocar elfos e depois surge algum de uma tonalidade de pele que foge do tradicional, você pode criar algum certo gatilho de estranhidade, de estranhamento, de estranheza, que faz com que afaste alguns personagens. Porém, se você ambientou certinho, se você fez o setup bonitinho, não tem problema nenhum. Tá? Tanto que tem até um vídeo que eu falo sobre fortalecer a bolha da suspensão da descrença. Então, quando você for criar os seus personagens e as diferenças das suas raças, o ponto principal não é a complexidade, não é o querer mostrar, mas sim o porquê mostrar. E quando você sabe o porquê você quer mostrar, o seu leitor vai entender muito melhor, porque ele vai entender as suas descrições, as suas criações, como consequência do motivo de apresentá-las. Se eu pego simplesmente e falo, eu tenho aqui um quisel de tinta da minha coleção de pintura, de caligrafia, que é o Sumo Dry Ink, produzido pela Daiso Japão, feito no próprio Japão, usado para diversas categorias, principalmente para uma folha especial, porque senão ela mancha. E eu expliquei tudo isso da embalagem, mas não teve uma importância. Mas se eu pego essa mesma tinta e falo, não, porque para eu fazer as minhas caligrafias, para eu fazer os pôsteres e tudo mais, eu preciso de uma tinta um tanto especial, tanto que eu tenho essa aqui da Daiso, que ela é feita no Japão mesmo, que é uma tinta especial feita para isso. Então, você começa a descrever com o objetivo de que o meu objetivo é explicar de onde vem a tinta que eu uso para os meus cartazes. E com isso eu explico a tinta. Se eu simplesmente falasse, a minha tinta X e bababá, como se fosse, o Colgate Sensitive, bababá, sei lá o quê, parecendo uma propaganda, aí não é legal, aí não gatilha bem. Então, quando você for construir as peculiaridades dos seus personagens, quando você for querer apresentá-las, apresente com motivos. Porque quando você apresentá-las com motivos, nós, leitores, vamos entender essas motivações, entender esses motivos, esses porquês, e juntamente com isso, entender as peculiaridades e as descrições. Se por acaso, no meio de uma cena tensa, uma pessoa levanta, dá um tapão, vira a mesa, e as guerras... Aí você pensa assim, tá, por que disso? Porque eu quis fazer uma cena que o personagem X, que ele é meio peixe, ele ficou muito bravo porque tá sendo uma situação ruim, e eu demonstrei que o comportamento quando a pessoa perde a calma é atiçar as guerras fazendo um barulho estridente.
Então, eu acabei de fazer uma descrição de um personagem, acabei de colocar mais um check na lista de características e peculiaridades da minha raça, com uma motivação, com um porquê. Então sempre coloque as descrições juntamente com o porquê, com a movimentação de um personagem, com o desenvolvimento de uma plot, com o andamento de um enredo. Colocando as descrições nesses pontos, juntamente, você pode colocar o infodump que você quiser, a descrição que você quiser, que você vai diluir isso, porque os gatilhos vão estar muito mais focados, entrar na mente da pessoa, com outras informações que essas vão entrando no arcabouço. E no final você vai ter na mente da pessoa toda a descrição da sua raça, meio homem, meio peixe. Por quê? Porque ela sabe que essa raça, quando está irritada, as guerras fazem isso. Quando eles pegam um copo assim assado, eles escorregam. Quando tá muito sol, eles piscam 4 vezes. Por quê? Porque na hora que você foi colocando as informações juntamente com o desenvolvimento da história, foi colocando mais um check aqui, um check aqui, um check aqui, onde você aprofunda, onde você cria suas perspectivas, onde você mostra a diferença cultural. Tudo isso a partir de conflitos, histórias, descrições, desenvolvimento, arcos, e assim você tem um desenvolvimento muito melhor, você tem uma coisa muito mais gostosa, onde você pode colocar muito mais informação da sua raça nesses momentos do que uma ficha cartográfica inteira do personagem. E caso você ainda achar importante fazer isso, faça uma ficha cartográfica e no final do livro coloque as fichas dos personagens. Ou caso você queira, coloque uns cardzinhos que vêm junto com o seu livro de brinde para os primeiros 100 que comprarem, para os primeiros 1000, aí vai da maneira que você quiser, caso seja um PDF, no finalzinho do PDF, alguns biblicards aí que você quiser pôr, com essas informações a mais, que fique mais um gostinho. Ou caso seja interessante, você queira desenvolver mais sobre aquilo, faça um conto só daquela raça, faça um conto só daquela criatura, e coloque como algo a mais, uma ambientação muito maior dos seus personagens, dos seus mundos, e com isso você cria a história muito mais complexa e muito mais voltadas e, obviamente, mais profissionais. Caso você queira mais algumas dicas, faça aí uma primeira página, umas 2 páginas, vai no nosso canal Discord, joga lá, a galera comenta e, obviamente, eu também faço alguns comentários que eu achar pertinentes, beleza? Então, pessoal, esse aqui foi o Respondendo a Pergunta dos Inscritos, número 7. Então, agradecendo a todos aí que fizeram deixaram as suas perguntas. Para as perguntas dos inscritos número 8 do mês que vem, eu vou deixar tanto aqui na aba comunidade, também vou pegar algumas perguntas que tiverem lá no nosso Discord, porque tem uma aba lá, um canal chamado de perguntas, então eu vou responder algumas perguntas e algumas que eu achar interessantes eu trago aqui pro canal. E também vou deixar lá no meu Instagram também, para que vocês façam as perguntas lá e também a gente consiga criar mais possibilidades, beleza? Usem a Buda suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!